Em entrevista concedida a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, disse que está decepcionado com o ex-presidente. Malafaia acusou Bolsonaro de se omitir nas eleições municipais de São Paulo e chamou Bolsonaro de covarde e omisso. Vamos ouvir a sonora. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou, olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede, não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, rebateu as críticas de Silas Malafaia. Em nota, Flávio criticou a postura do pastor por tratar dessas questões em público. Aspas, roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Fecho aspas. O que é uma verdade. O apoio do Bolsonaro foi quem ainda conseguiu levar Ricardo Nunes para o segundo turno, né? E olha que a equipe de marketing do Ricardo Nunes, para ser ruim, tinha que melhorar muito, hein? Para você ver. Mas agora eu acho super interessante um pastor que em 2013... pela revista Forbes, teve uma fortuna estimada em 150 milhões de dólares, que se você corrigir hoje a 5% aí anual de inflação, mais fazer o câmbio, ele tem um patrimônio algo em torno de 1,4 bilhões de reais às custas de amedrontar os fiéis com a volta de Jesus. Então, este cara, especificamente, líder da igreja Assembleia de Deus, ele está criticando o Bolsonaro, mas eu gostaria de deixar bem claro que ele criou o racha da direita. Não foi o Pablo Marçal que criou o racha da direita. Porque entenda, pastor, nenhum de nós eleitores de direita aqui tem cabresto político com o senhor ou com quem quer que seja. Nós estamos livres para definir o nosso candidato. E quem é você na fila do pão para vir achar que você é dono do eleitorado? Só que o senhor está confundindo o que o senhor faz no palanque da sua igreja. O senhor está confundindo o restante do eleitorado de direita do Brasil com os fiéis da tua igreja. Que o senhor manda e desmanda, manipula. Aqui não. Aqui não. E hoje nós só estamos tendo uma eleição entre uma esquerda radical, que é o Boulos, e o Ricardo Nunes, por culpa sua, responsabilidade sua. Porque poderíamos ter tido um Pablo Marçal e um Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. Mas como o áudio que o senhor mandou, né, e vídeo que o senhor gravou, dizendo que o senhor recebeu inclusive uma ligação do governador de São Paulo, parabenizando, porque o Marçal só não foi para o segundo turno graças à intervenção do senhor, que, diga-se de passagem, tem uma autoestima elevadíssima. Tem uma autoestima elevadíssima para achar que o senhor é responsável por qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, se tem um responsável no Brasil hoje por
colocar a cidade de São Paulo em risco de ser governado por um partido de extrema esquerda, como é o partido do Boulos, esse responsável é você. Ô, Caio, eu só discordo de uma coisa. Eu não acho que foi um racha da direita. A gente está assistindo uma divisão de capital político e isso é benéfico para a direita como um todo. Então a gente tinha a liderança do Bolsonaro, que a gente tem que Marçal... aprender que direita não é coletivista. Exato. Esse é o meu ponto, Pavinato. Nós não somos coletivistas e do ponto de vista do amadurecimento, não é bom concentrar o capital político somente numa figura. Dou o exemplo, o Lula e PT. Só tem o Lula, só tem o PT. Ele está desfazendo, né, tá se derretendo. A gente viu agora nas últimas eleições que eles não conseguiram pegar municípios. Em cidades que sempre teve esse petismo, São Bernardo, Santo André, eles elegeram poucos vereadores petistas. Então isso significa que esse partido está derretendo. E aí o Lula é esse líder aí que já tá fraco, que tem aquele discurso antigo e que não tem nenhuma popularidade. Então, do ponto de vista de capital político, é importante para o amadurecimento do que a gente entende como direita. E repito, a gente ainda é muito bebezinho, muito neném para entender o que é a direita. A gente está formando um movimento político, a gente está formando um movimento cultural. É importante para o amadurecimento que a gente divida esse capital político. Então, o que eu vi nessas últimas eleições eram pessoas que diziam claramente, abertamente, que gosta do Bolsonaro, que respeita o trabalho do Bolsonaro, porque ele fez, sim, uma boa gestão durante o governo federal dele, mas que, para a Prefeitura de São Paulo, eles iam ficar com o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal era o que eles se identificavam, que estava de maneira mais contundente defendendo as bandeiras que são lidas como bandeiras da direita. Então, o primeiro ponto é esse. É importante que a gente tenha mais lideranças para agregar, porque senão a gente cai naquele coletivismo da esquerda. Ou seja, se você não falar exatamente como eu quero, então você está fora do bando. Isso não é saudável para a gente que defende a bandeira da liberdade. Dito isso, é importante a gente colocar que o Malafaia está numa campanha o mês inteiro falando coisas assim, completamente absurdas e fora da realidade. Ele atacou o Nicolas, ele atacou o Bolsonaro, ele atacou o Marçal, ele fazia vídeo diariamente, todos os dias, tentando colocar ali uma pecha em cima do Marçal e tal. Eu acho, sim, que o Marçal, ele tem uma série de críticas, mas aí, de novo, a gente consegue fazer as críticas e ainda assim reconhecer que ele é um bom fenômeno político. As duas coisas, elas existem ao mesmo tempo, dentro da mesma esfera da realidade. O Malafaia não fez nada disso. E ele tá surtando aí porque o Bolsonaro passou a apoiar a Cristina Grêmio, que fez uma excelente campanha, que defende a direita neste país há muito tempo, portanto, é um desrespeito com a Cristina, essa sim, direita raiz lá de Curitiba, que vai se tornar uma das maiores lideranças femininas da direita brasileira. Ele tá dando esse surto por causa disso, então eu não consigo entender. E no Rio de Janeiro, o senhor Malafaia estava defendendo Eduardo Paes, que tem foto lá capetezada toda. Olha, eu até achei que uma primeira reação, quando o Pablo Marçal, né, faltou com a verdade, falou que o Silas não deixou ele subir no caminhão, e isso não era verdade, uma resposta ali faz parte do jogo, mas depois ele passou todo dia tinha Fazer uma vídeo, produção isso. quanto candidato, e eu fico me perguntando que horas ficou, né, para que horas ficaram as atividades religiosas. E ponto 2, né, se ele continua apoiando Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro tem toda a razão. Isso é roupa suja que se lava em casa. Para que levar a público? A troco de quê? Existe algo por detrás?